criança, por exemplo, não tem como dar uma herança para uma criança. Para que essa criança receba a herança, ela tem que crescer, ela pode até ser dona da herança, mas não dá para entregar na mão dela. E se entregar, ela vai acabar crescendo, ela nem sabe administrar isso. No reino de Deus também é da mesma forma. Existe uma herança a ser entregue, existe uma herança, um propósito, uma visão, uma economia, uma administração. E Deus tem algo reservado para os seus filhos, mas Deus está buscando que os seus filhos amadureçam. Então, nós vamos ler dois textos. O primeiro é Colossenses 1, 24 a 29. Abra aí a carta de Paulo aos Colossenses 1, 24 a 29. O contexto de maturidade. Aleluia. Vamos ver o que o Senhor está dizendo aqui. Paulo abre o seu coração nesse momento, nesse texto. Colossenses, carta de Paulo aos irmãos de Colosso. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Esse é o primeiro texto que eu queria falar com os irmãos, acerca de maturidade. É o propósito de Deus, por isso existe a vida da igreja. A igreja tem uma vida prática, que sou eu e você. No contexto da vida prática da igreja, ela não apenas tem o item das reuniões da igreja, mas a igreja, ela é a igreja aqui dentro na reunião coletiva, e ela é a igreja a hora que sai lá fora, na individualidade, no trabalho, onde andar, ela continua sendo a igreja. A igreja, ela é ambulante. E essa igreja então precisa ter um conhecimento literalmente. Qual o propósito que Deus tem na vida dessa igreja? Por que nós somos igreja? Quem nos escolheu para ser igreja? Será que alguém tem poder de decidir você é igreja ou não você? A Bíblia diz que não. Diz a Bíblia: não fois vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Então começamos aí. Você foi escolhido de Deus. Amém? Alguém falou no Evangelho para você, você foi escolhido de Deus. Eu nunca me esqueço quando eu fui cooperar com o irmão Carlos e a irmã Gláucia, na mesa do escritório, que eles chegaram e falaram: olha, Deus escolheu vocês. Eles se converteram. Foi Deus que escolheu. Eu nunca vou esquecer disso. É Deus que escolheu a mim e a tua vida. Agora, Deus nos escolheu, e agora Deus quer que essa vida, que é o próprio Cristo que nos escolheu, cresça em nós. E Paulo aqui está ministrando algo tremendo, né? Olha só o que ele fala: agora eu me alegro agora me alegro em meu sofrimento por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Olha só, em favor do seu corpo, que é a igreja. E aqui Paulo diz que Cristo, que a igreja é o mistério de Cristo. Através da pregação, através da palavra, amados irmãos, a igreja é restaurada, e ela se torna um mistério. Por que ela é o mistério de Cristo? Porque Cristo governa essa igreja.
corpo funcionar sem cabeça. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. E essa igreja funciona, ela é poderosa, ela tem um grande mistério, ela é o mistério de Cristo. E Paulo, irmãos, fala uma coisa interessante nessa introdução que ele vai fazer aqui, ó. Ele fala que nós proclamamos, advertindo cada um, que com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito em Cristo. Então, não é o homem que naturalmente se aperfeiçoa. Não é o homem que se prepara e diz: eu estou preparado, eu me preparo. Mas é o Senhor que, como governo, prepara esse homem através da sua poderosa palavra. Eu e você somos preparados pelo Senhor. Ninguém tem poder de se preparar. Alguém tem poder de fazer alguma coisa? Somos tão pequenos, não temos condições de fazer nada. Mas existe um cabeça, que é o Senhor do corpo, que dirige esse corpo, que nutre esse corpo, que direciona esse corpo, que revela a sua palavra a esse corpo. E esse cabeça é o Senhor Jesus Cristo, irmãos, que está em mim, está em você, nos guiando, aleluia, e dando-nos o entender para comer desse maná que vem do Senhor. Cabeça dirige você, a sua família, faria, é dirigido pelo cabeça, que é Cristo. Cristo é o Senhor da família da família. Cristo é o Senhor da sua família, meu irmão. E é Ele que escolheu você, aleluia. O Farias entrou aqui e disse: eu vou ficar aqui, porque Deus chamou eu aqui. Não é isso, Farias? Ele é a família dele, Deus chamou ele. Impressionante isso, né? Agora o Senhor tem um propósito, esse propósito é lindo. E Paulo, irmãos, então, diz assim, ó. Olha uma coisa interessante, 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme quem é a minha força? Não, a sua força. Então a força não é minha, a força não é sua, mas é do Senhor. E esse entendimento é entendimento maduro. Eu preciso entender isso. Que eu não luto porque eu sou bom para lutar, mas eu luto por causa da força do Senhor que está dentro de mim. O Senhor trabalha na minha vida. O Senhor me leva a crescer. O Senhor quer que eu cresça. O Senhor quer que eu entenda. O Senhor quer que eu, amados irmãos, realmente fale a língua do Senhor. O Senhor tem um linguajar, falar. E o Senhor quer me ensinar a falar a sua língua, né? Então, que o Senhor abençoe a nossa vida. Vamos para o segundo texto, onde propriamente eu vou trazer a palavra para os irmãos. Carta de Paulo aos Gálatas, Igreja da Galácia, falando agora com os irmãos da Galácia, capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. Pode procurar que eu aguardo. Maturidade é um caminho que nos leva ao direito de receber herança, que nos dá esse direito, nos leva até lá. O alvo é herança, mas para mim receber herança eu preciso amadurecer. Ninguém vai receber herança sem amadurecer. E é por isso que Deus tem permitido tantas coisas na nossa vida para amadurecermos. Amadurecer do Senhor, porque a herança está chegando. Vamos lá no texto. Gálatas 3, 4, aliás, verso 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, e essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos.
mas a Jerusalém do alto é a nossa mãe, pois está escrito: regozija-te, ó estéril, você que nunca teve filhos, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, quando diz as Escrituras: manda embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Que maravilha! Deu para entender alguma coisa sobre maturidade aí? O que Deus está querendo falar para nós nessa noite? Qual é o propósito do Senhor nessa noite? Paulo, irmãos, está aqui meio perplexo com relação à atitude dos irmãos da Galácia, porque a palavra revelada aos irmãos da Galácia era uma palavra para que eles estivessem já num tempo de muita maturidade. Mas de repente Paulo olha e percebe que parece que eles vão e retrocedem, parece que não acontece. E se Paulo estivesse hoje no meio da igreja evangélica aqui na terra, ele ia dizer assim: olha, vocês, está complicado, porque vocês não conseguem crescer. A maturidade, irmãos, é necessário. Pensa você no pai cujo filho não cresce. Não cresce, vai corre para o médico, porque o filho é anormal. Tem que crescer. A igreja tem que crescer. E esse crescimento que eu estou falando não é numérico, não. Para crescer a igreja numericamente é fácil. O mais difícil é crescer na vida. E olha o que Paulo está falando. Ele fala assim: olha, eu sinto dor de parto para poder formar Cristo no interior de vocês. A formação de Cristo no interior de alguém, irmãos, corresponde a crescimento. Porque dizer eu aceito Jesus é fácil, ou eu sou de Jesus é fácil, mas amadurecer, conhecer, crescer, aí é bem mais difícil. Um crescimento não é assim. Uma criança não cresce assim. Quanto tempo faz que nasceu Samuel? Ele está crescendo, graças a Deus, mas ele é pequeno. Não é verdade? Às vezes a gente não nota isso. Não cresce do dia para a noite. Deus está esperando o crescimento da igreja. Há pastores que gostam de informar que uma multidão esteve reunida. Mas eu quero dizer para você que Deus não fica feliz quando eu chego para Deus e falo: Deus, uma multidão esteve comigo. Deus não vai ficar tão feliz. Deus vai ficar feliz quando Deus olhar e ver que Cristo está formado dentro de nós. E quando está falando de formar Cristo, Cristo é o Emanuel profetizado pelo profeta. E Emanuel quer dizer Deus conosco. E se interpretar essa palavra na íntegra, você vai entender que não é Deus do nosso lado, ou Deus junto, é Deus dentro de nós. Cristo dentro de nós. Cristo, ele é inclusivo, ele habita dentro do nosso espírito. E a partir do nosso espírito, Cristo quer crescer, meu irmão, e fazer de mim, de você, um homem maduro, uma mulher madura, madura em Deus. Que as pessoas olhem para você e digam assim: que homem maduro. E de preferência falem para outras pessoas. Se lembram do diálogo entre aquele casal quando viu Eliseu passar na frente da casa deles? A mulher olhou para o marido e disse assim: eu vejo que esse homem que passa é um homem de Deus. O que fez ela pensar assim? Foi a vida de Eliseu. Jesus, Deus estava em Eliseu. Quando realmente Deus está em você e você cresce, meu irmão, olha, é visível isso. Porque as atitudes são diferentes. O palavreado são diferentes. O diálogo é diferente. A comunhão é diferente. A reunião é diferente, né? E Paulo aqui está falando para os Gálatas o seguinte: escuta, meus filhos, eu estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, para formar Cristo em vocês. E Deus diz assim: eu gostaria de estar presente agora, e gostaria de subir na tua de voz. Entenda aqui que Paulo está querendo ser um pouco duro, mais duro do que está escrevendo. Queria falar pessoalmente. O que está faltando para você crescer?
tudo, não está faltando nada. A igreja tem tudo, está faltando nós que estamos faltando. Não é verdade? Mas o Senhor está trabalhando para nos amadurecer, porque existe uma herança. Meu irmão, olha aqui, está vendo? Deus está trabalhando para o nosso crescimento, porque Ele quer dar uma herança para nós. E Deus está falando assim: puxa, eu estou com pressa de dar herança para vocês, mas vocês têm que se esforçar muito mais por essa herança. Mas a realidade, irmãos, é que hoje o homem se esforça muito mais pela herança terrena do que pela herança celestial, ou a herança que vem de Deus, né? E Paulo aqui traça algo tremendo. Ele fala o quê? Ele fala de duas alianças. Ele menciona o quê? Ele menciona Ismael e Isaac. Interessante isso aqui, né? Essa questão das duas alianças. Vocês querem saber a lei, né? Vocês não ouvem a lei? Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu segundo a promessa. Então como é que é isso aqui? Ó, Sara era estéril, né? Tinha uma promessa, mas resolveu trazer Agar para Abraão, uma forma natural. Agora, para nascer Isaac, tem que ter uma promessa. Nós somos filhos da promessa. Você é filho da promessa. Você não é qualquer pessoa, qualquer irmão, qualquer irmãozinho, você é a igreja do Deus Todo-Poderoso, a igreja que Ele prometeu. Você foi resgatado por Ele, pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. Ele resgatou a igreja e disse: agora eu tenho a minha igreja na terra, e agora eu quero crescer dentro dessa igreja. Oh, aleluia! Você não é de Ismael. Ismael foi a vontade da carne. Ismael é o filho da carne. E ele diz assim: então existe o que? Duas alianças. Por quê? Ismael ou Agar, irmãos, corresponde ao Monte Sinai. Por que falou ao Monte Sinai? Porque lá nasceu a lei. Não foi lá que nasceu a lei? Não foi lá que Deus revelou a lei para Moisés? Então, por isso que Agar faz parte do Monte Sinai, significa o Monte Sinai. A lei. A lei, irmãos, ela serve de aio enquanto não existe espírito. Se não amadurecemos, tem que ter a lei, tem que aplicar a lei. Mas se houver maturidade, já não precisa, porque quem nos libera é Cristo, e essa liberdade está em nosso interior, é algo orgânico. Cristo governa. Amém? Então, se Agar é do Monte Sinai, né? Nós, que corresponde também a Jerusalém terrena, onde os filhos de Israel vão até hoje, nós pertencemos ao quê? A liberdade, a nova Jerusalém. A nossa mãe, como diz aqui a Bíblia, nós somos livres em Deus. Nós somos livres no Senhor para buscar, para ter a revelação do Senhor. Somos livres para orar, somos livres para adorar, somos livres para clamar. Nós somos libertos. O Senhor nos libertou. A Bíblia diz que Ele nos libertou da maneira de viver. Ele nos deu nessa terra, amados irmãos, o direito de clamar: Abba, Pai. Sabe o que quer dizer Abba, Pai? Quer dizer papai, papaizinho, meu pai, querido pai. Esse é o direito da igreja. A igreja, quando se fala que a igreja tem Cristo e Cristo é o governo, às vezes é difícil a gente entender isso no Espírito. É mais fácil entender no parâmetro de Ismael, que corresponde à carne, corresponde à vida da alma. O que é a vida da alma? Vontade, mente e emoção. A nossa vontade, a nossa mente e a nossa emoção, que corresponde então a Agar, a Ismael, a carne. Mas quando nós entramos na visão do Espírito, invocamos o Senhor e colocamos a nossa mente no Espírito e santificamos a nossa mente e santificamos, amados irmãos, a nossa vontade, a nossa emoção, então agora o governo é exercido. E você fica abençoado, fica cheio de Deus. Quanto mais você se enche de Deus, mais governo Ele terá sobre a sua vida. Quanto
mais o seu espírito dá liberdade, quanto mais a sua alma, meu irmão, é salva, mais o Senhor faz algo na tua vida. E a reunião da igreja, irmão, serve para isso, para nos nutrir, para mostrar um caminho norte, porque às vezes nós estamos passando por uma situação e não conseguimos, tentamos entender na alma, tentamos entender na vontade da carne, tentamos entender Ismael. Chegou um ponto que Abraão chamou Ismael, chamou Agar e disse: ó, saiam daqui, não dá mais para viver com vocês. Essa é a decisão que eu tenho que tomar hoje na minha vida como igreja. Eu tenho que falar para Ismael: sai de mim, vai embora. Agar, vai embora. Porque Agar produz alma. Agar produz Ismael. Não esqueça que quem produz Isaac é Sara. A quem que você tem convivido nesses últimos dias mais tempo? Com Agar ou com Sara? Eu quero dizer para você que não é fácil. Agar está sempre do nosso lado e está sempre brigando. Lembra no texto de Gênesis que Agar começava a brigar, porque, entendeu? E Sara começou a ficar humilhado. A nossa alma quer sobrepor, a nossa vontade quer sobrepor, o nosso orgulho quer sobrepor, o nosso ego quer sobrepor, o nosso ego quer revelar que somos bons, que sabemos, que não sei o quê, que mais não sei o quê, e isso atrapalha a economia de Deus na terra. A economia de Deus na terra é a administração da casa de Deus, e a casa de Deus, eu disse, é o nosso espírito, e esse nosso espírito, como casa de Deus, é administrado por Deus, e Deus quer administrar. Aleluia! Você deixa Deus administrar você? Ou você ainda segue o rumo ismaelita, dizendo: Deus é agora, Deus é amanhã, Deus é amanhã. Hoje a maioria dos crentes vive uma vida assim, dando ordem para Deus. Deus faça isso, Deus faça aquilo, aponta o dedo. Já viu o filho apontar o dedo do pai? Dizer: pai, o senhor tem que fazer isso, pai, o senhor está errado. Já viu isso? Se um filho fizer isso, leva um pedreiro no pé da orelha, não leva? Então, nós como crentes, apontamos o dedo para Deus, queremos ditar a regra para Deus, até o que nós queremos ouvir. Nosso bel prazer, nossa vontade predomina, e nós ficamos: Deus, eu quero assim. Eu oro, clamo e bato o pé no chão, sabe aquele filho mimado? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Na verdade, meu irmão, quem tem que predominar é a promessa. Deus um dia falou para Abraão, disse que daria para ele um filho. Essa era a promessa. Seria um descendente. Deus não falou os descendentes de Abraão, falou o descendente. Por que Deus falou descendente? Porque Isaac tipifica Cristo. Cristo é o único que gera a igreja. Cristo é o único padrão da igreja. Cristo é o único que salva, que cura, que batiza, que restaura. Ele é o único. Então quem tem que governar é Ele. Mas nós somos imaturos ao ponto de ouvir, e ainda continuar dizendo: eu sou, eu tenho, eu faço. Mas quando nós voltamos para o Espírito, irmãos, e aproveitamos uma esfera do falar de Deus, nós reconhecemos o estado que estamos e que somos, e dizemos: ó Senhor, eu não sou nada. Então o Senhor vem com uma brisa e nos abraça e diz: olha, eu já estou te abençoando, eu estou santificando a sua alma. Sim, você está pedindo, estou te abençoando, eu vou ter comunhão com você. Você não foi chamado para viver a lei, irmãos. Jesus veio, sabe o que ele fez? Cumpriu a lei e fez uma mudança totalmente. Hoje não tem mais o véu do templo. O véu do templo era a separação. O véu do templo separava, entendeu? Havia ali um incremento do véu separando. No dia que Jesus morreu, amados irmãos, aquele véu rasgou de alto a baixo. Então Deus abriu a porta, porque a porta na verdade não é uma cortina, um véu. A porta é Cristo. E a porta chegou e disse: eu estou aqui, estou aberta. Eu sou a porta que está aberta, não está fechada. Cristo é a porta que abriu para nos salvar. Cristo é a porta que abriu para nos fortalecer. Cristo é a porta que abriu para nos redimir. Cristo é a porta que abriu para nos levar a crescer em Deus, irmão.
cooperar com Deus persevera. Você fala assim, eu cooperar com Deus? Você entendeu essa linguagem? Ó, Deus quer te ter na terra como cooperador dele para que ele venha. Como é que eu posso cooperar para Deus vir? Amadurecer. Se o filho estiver maduro, vai ter herança. Se não amadurecer, como é que vai dar herança? Sabe que herança é essa que a Bíblia diz? A Bíblia fala de 1000 anos de paz. O reino milenar, que serão as bodas do Cordeiro. Fraca festa, só 1000 anos. Você quer mais bênção disso? Agora, para nós chegarmos lá, precisamos amadurecer. E o Senhor está segurando. Entendeu? Há uma guerra. A Bíblia diz que é uma guerra. Não há uma guerra dos ismaelitas contra o Isaac. Não há uma guerra lá no Oriente Médio. É a mesma guerra se você levar para o lado espiritual. Há uma guerra espiritual tão grande, irmãos, para que você sirva a Deus, para que eu sirva a Deus. Há uma guerra ainda maior para que eu e você amadureça. Porque para ser crente não há tanta guerra. Porque ser crente é fácil, mas servir a Deus como um filho e amadurecer é difícil. É difícil, porque nós somos muito fortes em termos de alma. Entendeu? O homem é muito senhor de si. A mulher é muito senhora de si. E essa vida da alma, que é essa, né? Então precisa ser administrada. Todos os dias nós deparamos com a nossa vida querendo crescer muito mais do que a vida de Cristo. Se você for pensar hoje, quantos de nós passamos por um momento assim? E o inimigo, a tendência dele é cooperar para que a vida da alma cresça e multiplique. E nós não aceitemos palavras como essa. Mas graças ao Senhor, que a promessa foi feita, e a promessa está na nossa vida. Você faz parte da promessa. Jesus é o Senhor, que entrou dentro de um homem que aceitou Ele como Senhor, e agora Jesus está querendo fazer algo diferenciado na minha e na tua vida, e tirar eu e você da espera da religião, e levar eu e você na espera da promessa, da presença manifesta de Deus, da glória de Deus, aleluia. E Deus está me levando eu e você a isso. Amém. Como pai, leva o filho a amadurecer. Coopera. Vamos cooperar com o amadurecimento. Vamos tentar imprimir o caráter do filho. E o pai, sendo como filho, tem que imprimir nele o caráter. Porque uma grande parte, a maioria do nosso caráter nós ganhamos depois que a gente já nasceu. É no crescimento que nós vamos moldando o nosso caráter. E o pai, sendo como filho, está ensinando o filho. Isso não pode, isso que pode, isso que não pode. Deus é a mesma coisa. Deus, como pai, Ele está ministrando para os seus filhos. E Deus está dizendo: eu quero imprimir o meu caráter em vocês, o meu DNA, a minha natureza dentro de vocês, porque eu fiz vocês para isso. Deus não fez o homem para ser simplesmente um crente. Deus não fez o homem para, amados irmãos, brilhar na terra, para aparecer nessa terra. Deus fez o homem para mostrar que Jesus é o Senhor. Mas isso é na vida desse homem, através de você. Existe alguém dentro de você, e esse alguém chama-se Cristo. Mas existe um outro alguém também dentro de você, e esse outro alguém se chama você, se chama eu. E aí há uma guerra. E nós tomamos as decisões, a maior parte delas baseada no nosso eu. Aí eu não vou, aí eu vou. Aí eu compro, eu não compro. Eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Esquecemos que Jesus é o Senhor. E a palavra diz que se o Senhor quiser, nós fazemos isso. Se o Senhor não quiser, nós não fazemos isso. Lembra daquele homem da parábola? Que um dia ele olhou para os barracões dele, estava lotado de bens. E ele olhou para aquele homem e falou: alma, come, bebe, descansa. O que você tem, ó? Fica de férias aí um ano. Ouve-se uma voz: louco, essa noite pedirão conta da tua alma. Essa noite você vai bater a cachoeira.
você tem preparado? Para quem você vai deixar? Será que você vai aproveitar assim que você tem? Sabe o que aproveita na nossa vida, irmãos? No nosso crescimento em Deus. Por isso se esforça. Mateus diz que o reino se conquista por violência, por força. Então se esforça. Porfiai, diz a palavra, porfiai, por entrar pela porta estreita, porfiai é lutar. Porta estreita é viver na promessa. Não é fácil entender isso. Ismael é forte, Ismael briga, Ismael é bonito, Ismael é charmoso, Ismael arrasta, mas a promessa é muito maior que isso. Aleluia! Eu e você vivemos essa promessa. Por isso vale a pena amadurecer, vale a pena crescer. Nessa noite eu queria te convidar pelo menos a você desejar crescimento, que é o que eu desejo nesse momento. Eu vou pedir para o Senhor, invocar o Senhor, porque eu não consigo crescer sem o Senhor. Não tem como crescer, irmão, porque a única forma de crescer é sem o Senhor se for fermento. Mas a Bíblia diz que o fermento leveda toda a massa. Então o fermento não serve. Eu não quero crescer com fermento. Eu não quero que a igreja cresça com fermento. Se botar um pouco de fermento em tudo, aí tem que comprar outro terreno e construir outra casa, pastor, porque não dá. O fermento faz isso. Mas não é esse crescimento que eu estou falando. Eu não tenho temor em relação às suas atitudes, seu pensamento, em relação àquilo que Deus está revelando para você na palavra. O que Deus tem revelado para você na palavra? Oh, Senhor, é maravilhoso ouvir a gente perceber que Deus está crescendo em alguém. Sabe, irmãos, que ninguém precisa falar, ei, estou crescendo. Não. Se bater o olho, você já vê. Você já sabe. Uma atitude, por menor que seja, mostra se estamos maduros ou não. Infelizmente, nós vemos muito mais imaturidade do que maturidade. Então é um pai desejando dar um presente e não pode. Já imaginou o sofrimento de Deus? Eu quero dar um presente para os meus filhos na terra, mas os meus filhos não conseguem entender. Eles não estão amadurecendo. E Deus fica com o presente. Puxa, eu preciso desenvolver minha economia, eu preciso continuar, preciso concluir minha economia. E a cooperadoria de Deus na terra para concluir a economia chama-se igreja. Igreja, irmãos, é uma potência. Igreja é menino dos olhos de Deus. É através dessa potência chamada igreja que Deus vai concluir a economia dele. Sabia que sobre nós paira uma responsabilidade? E Deus adverte-nos todas as mensagens, todas as reuniões. Deus nos adverte, dizendo assim: ei, vocês fazem parte da minha economia, preste atenção. O que você vai fazer durante essa semana? Atenção, todos vão sair daqui depois e vão para suas casas, vão ter uma vida normal a semana. Preste atenção, você vai cooperar com Deus essa semana ou não? Aí você fala: pastor, como é que eu coopero com Deus? Você não precisa subir aqui nesse palco para pregar, para cooperar com Deus. Você até pode subir, pregar e deve. Mas a cooperar com Deus não é isso. É muito mais do que isso. É quando eu estou em casa, é quando eu estou na rua, é quando eu estou trabalhando, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu falo. Deus está precisando de cooperadores. Há uma aflição, e Paulo disse: eu quero cumprir no meu corpo as aflições de Cristo. Cristo tem uma aflição por ver a igreja crescida, amadurecida, cheia da revelação de Deus. É como se pessoalmente Jesus estivesse falando comigo e com você: ei, eu tenho um convite, eu preciso dar para você a sua herança, mas cresça mais um pouquinho. Eu glorifico ao Senhor. Obrigado, irmã, pela mensagem que você mandou no Facebook falando sobre exatamente isso. A irmã disse assim: ó, pastor, estou decepcionada comigo. Tá? Eu fico alegre quando eu leio. Estou decepcionada comigo, eu não consigo fazer o que Deus manda. Eu tento. Pior se você achasse que você fazia. Pior se você achasse que você era um exemplo, a última bolachinha do pacote. O seu terno quebrando, a sua gravata quebrando, o seu palavreado por enlado no seu português correto. Pior se fosse assim. Que bom que nós não conseguimos, porque é esse que Deus vai fazer conseguir. Amém? É esse
ensinado que nós vamos conseguir por causa de Cristo. Ó Gálatas, Paulo disse assim: ó Gálatas, puxa, queria alterar meu tom de voz, mas eu estou longe de você, mas eu estou escrevendo. Pensa nisso, pensa nessas duas alianças, né? Que aliança vocês estão seguindo? Será que é aquela que veio do Monte Sinai? Sabia que a lei hoje impera muitas vezes dentro da igreja ainda? Porque as pessoas vivem da lei, não conseguem entender a graça ainda, não conseguiu entender ainda a promessa, não conseguiu ter essa visão, não conseguiu se libertar, se liberar, está preso num contexto de religião, está preso em dogmas, não consegue ser livre, algo está amarrando, há uma insatisfação amarrando, há uma tristeza amarrando, há uma mágoa amarrando, quanta coisa está amarrando, mas a promessa diz respeito à liberdade do Espírito. Isaac é livre. Mesmo quando Abraão levou Isaac na terra de Moriá e subiu uma das montanhas para ofertar ele ao Senhor, mesmo assim ele era livre. Vocês lembram a conversa de Abraão com Isaac? Isaac disse: ô meu pai, está tudo preparado aqui para o sacrifício, só não estou vendo o cordeiro. Só faltou Abraão dizer para ele: você é o cordeiro. Mas Abraão disse assim: no monte do Senhor se proverá, meu filho. Que tremendo, né? Isso é ser livre, irmãos. Já pensou o pai subindo no monte para matar o filho e falar: Deus proverá? Isso é ser livre. Você faria um negócio desse? Eu creio que se Deus falasse para nós: ei, leva o seu filho embora, a gente ia falar: Deus, você ficou louco, não vou fazer isso nunca. Pois é. A quem nós servimos com mais força? Ismael ou a promessa? Ismael aqui, no fechar da mensagem, representa a vida da alma. Isaac, a vida do Espírito. Isaac submeteu ao sacrifício. Isaac submeteu a outra coisa, quer ver? Abraão pegou o servo e disse: vai buscar uma esposa para o meu filho. Isaac, a Bíblia não fala que ele questionou o pai: ô pai, quem tem que escolher sou eu. Porque Isaac é livre, é liberto. De repente Isaac olha, vem ao longe, né? O servo de Abraão trazendo Rebeca. E ele chegou com a Rebeca, com o véu sobre a cabeça, e disse: ó, essa é tua mulher. E a Bíblia diz que a mulher era para a história. Essa mulher é a igreja. E veio lá do deserto. Eu e você viemos lá na casa de Labão, sabe? Sabe que representa Labão, né? Labão, a casa da tribulação, bem na tribulação, até lá na grande. Nós vemos a tribulação. Deus pegou eu e você, meu irmão, e apresentou para Cristo assim, ó. Disse assim: ó, essa aqui é sua esposa. E Cristo olhou para mim como você todo defeituoso e disse: amo vocês. Amém. Ou Jesus perguntou para você: você é bonito? Se você for bonito, eu vou amar, senão não. Jesus perguntou assim: como é que você é? Você é cheiroso, cheirosa? Não. Do jeito que você estava fedorento, espiritualmente falando, ele disse: vem, eu quero te abraçar. Hã? Quantos espiritualmente fedem? Muitas vezes eu espiritualmente fedo. Mesmo assim o Senhor me agarrou. O Senhor não está perguntando, irmão, de onde você vem, que você tem, que você é. O Senhor está perguntando a você. Você está saindo da visão de Ismael, está entrando na visão de Isaac. Porque existe uma promessa a teu respeito e Deus vai te abençoar poderosamente. Aleluia. Amém, irmão? Deu para entender esse pedaço da mensagem? Então vamos viver essa promessa. Eu vou deixar para o nome ministrar domingo que vem, vai continuar. Ele vai falar um monte. Mas eu quero contar com você na visão. Deus está chamando você para a visão. A visão é simples. É a promessa. Vamos ver a promessa? Na promessa não tem só o mar de rosa. Na promessa tem luta, mas tem Jesus ali, presente. Ele estava no monte Moriá, ele estava lá com Isaac esperando Rebeca, ele estava com Isaac quando Isaac teve os dois filhos, naquela situação de Jacó e o irmão dele. O Senhor estava lá, entendeu? O Senhor garante, irmão. Quando eu vivo com o Senhor, invoco ele, garante, ele está comigo. Ele me defende, eu sou a igreja, eu sou a noiva, eu sou a menina dos olhos. Que noivo que não defende a sua noiva? Se for noivo de verdade, ele vai defender.
Jesus está chamando eu e você. E Ele quer contar com a nossa cooperadoria. Vamos nos colocar de pé e vamos ter um momento de oração. Nessa oração, eu queria te convidar a invocar o nome do Senhor. Eu queria te convidar a dizer: Senhor, eu invoco o teu nome em espírito e em verdade. Eu queria te convidar nessa noite a glorificar o Senhor, porque você faz parte de uma promessa que o Senhor fez, amados. O Senhor prometeu e restaurou a igreja através do seu Filho, e agora o Senhor quer que essa igreja cresça. Aleluia. Porque nós somos realmente, amados irmãos, fazemos parte do Filho da promessa. A igreja é a promessa. O Senhor resgatou a igreja. Você está resgatado. Então eu quero te convidar a falar com Deus neste momento, a invocar o nome do Senhor. Se você não sabe orar, invoque o nome do Senhor. Como é que invoca? Você diz: Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Invoque Ele. Comece a glorificar, invocar o Senhor, a ter liberdade do Senhor. Ele vai começar a ministrar o teu espírito. Ele vai começar a tocar em você.